E aí, vamos bater um papo? Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Caio Schitelli, aqui da Chácara Aurora. E nesse vídeo eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre por que a gente decidiu viver essa vida de perrengue. Você pode ver aqui, a gente está construindo ainda, a gente está morando aqui numa casa container na nossa chácara. A gente está começando essa chácara do absoluto zero, sem nenhuma experiência. Para quem já conhece a gente, para quem é amigo nosso, sabe que eu e a Bia, a gente vem aí de várias experiências curiosas. Então, é até estranho as pessoas verem que a gente está passando por tanto perrengue e que a gente escolheu estar passando por tudo isso, mas isso não começou agora, né? Então, o projeto aqui da chácara, esse sonho nosso, ele começou desde que a gente resolveu assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, logo que eu e a Bia casamos, a gente teve a oportunidade de comprar esse terreno e a gente tinha esse sonho de, enfim, ter uma vida mais conectada, com o lugar que a gente mora, enfim, de ter um pouco mais de um lado autonomia, mas a gente também fala bastante sobre isso, de ter mais interdependência, mais conexão com as pessoas que estão aqui ao nosso redor. E o que que acontece? A gente decidiu que a gente queria ter o controle da nossa vida. Só que, como a gente é bem novo, a gente queria ter certeza de que esse era o caminho que a gente queria seguir. Então, como que a gente resolveu assumir responsabilidade pela nossa vida? Então, tudo começou primeiro quando a gente decidiu empreender. Quem aqui é empreendedor sabe que existe o lado que todo mundo sonha em empreender, mas também existe o lado que as pessoas não querem tomar risco, as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Então, em quais aspectos da nossa vida a gente colocou essa filosofia de ser 100% responsável pela nossa vida? Então, é no empreendimento, é quando a gente decidiu casar e construir um lar com harmonia, com confiança. Então, quem é casado aqui sabe o quão desafiador é ter esse lar em harmonia, com confiança. Foi quando a gente decidiu se aproximar ainda mais de Deus. Então, também, quem vive aí uma vida na fé, sabe que cada vez que a gente olha para os ensinamentos, para os mandamentos, dá até um frio na barriga, porque se a gente quer, é, enfim, servir, se a gente quer viver é, a palavra de Deus, que Deus ensina pra a gente tem grandes desafios, porque a nossa tendência é buscar o mundo, é buscar o conforto. Então, isso foi um grande desafio. Quando a gente decidiu assumir a responsabilidade pela criação dos nossos filhos, então a gente tem uma filha e tem mais um aí encomendado, e a nossa filha até hoje foi criada sem tela, sem açúcar, sem chupeta, sem mamadeira. Então, a gente substituiu tudo isso por muita atenção, por muito carinho. A gente sabe que isso é o sonho de muitas pessoas. Enfim, muitas pessoas querem fazer isso. Mas a maior parte delas, infelizmente, não tem condições de, por exemplo, a mulher da casa ficar 100% focada na família, no cuidado dos filhos. E como a gente, graças a Deus, tem essa oportunidade, a gente quis aproveitar. E, por fim, né? Como a gente sempre empreendeu e sempre teve muita liberdade geográfica, porque a gente trabalha online, a gente também sentiu a necessidade de criar conexões reais com tudo que faz parte da nossa vida. Vamos para um monjaro orgânico agora. Para quem me acompanha sabe do que eu tô falando. O pessoal fala que precisa tomar monjaro. Monjaro? Monjaro orgânico. Isso aqui, ó, você vai emagrecer, vai ficar forte, vai poder comer e vai, assim, ó, emagreça comendo o que quiser, sabe essas propagandas que existe? É isso aqui, velho. Aqui a fome vem. Aproveitei que tá chovendo bastante para entender como que tá escorrendo a água. Então toda a água que acumula aqui, ó, olha o rio que forma e ele tá descendo por esses pontos. Por que que eu tô fazendo isso? Porque olha lá o que está acontecendo com o nosso sumidouro. Então aqui eu preciso fazer um desvio para essa água vir aqui para a curva de nível
em vez de continuar indo lá para o sumidouro. Então, assim, a gente sempre teve uma vida muito intensa, a gente sempre foi muito intenso em tudo que a gente se propôs a fazer. E como a gente teve também essa oportunidade, né, de ter tanta liberdade geográfica, a gente se permitiu experimentar as mais diversas experiências de morar fora, de querer morar num veleiro, de morar em outras cidades. Então a gente está vindo de Campos do Jordão antes de estar morando aqui na chácara. E de fato é muito gostoso, sabe? Aproveitar todos os confortos, todas as conveniências que o dinheiro, o mundo, enfim, consegue proporcionar para as pessoas. Só que ao mesmo tempo que a gente tem todos esses confortos, a gente começou a se sentir até um pouco meio que vazio. Porque a gente tem acesso a várias coisas, mas a gente não está de fato conectado com as coisas que a gente tem. É, que a gente está tendo acesso. Então você vai num restaurante, a comida é maravilhosa, mas você não tem de fato contato com quem está te servindo, com qual é a história daquilo, o que que tem por trás daquela comida, daquele processo. E a Bia é uma pessoa com muitas habilidades, assim, mais manuais, de cozinhar, de fazer as coisas dela. E a gente começou a comparar, né? E você comer num lugar num restaurante, ou você se envolver com o processo, né, da cozinha, da comida, se envolver com o processo de cuidar de um lugar. Então a gente em casa, morou em apartamento e agora estamos aqui na chácara. E a gente sentiu muito isso, sabe? Então em Ribeirão a gente tinha uma casa com um quintal pequeno e a gente se conectava muito mais com a nossa casa do que em Campos do Jordão, que a gente morava em um apartamento, a gente até conseguia oferecer, por exemplo, muito contato com a natureza para a Olivia, mas era em um parque, era em um lugar que você ficava restrito em relação ao quanto você podia interagir. Então, assim, o fato não é gostar ou não de perrengue, o fato é que quando a gente se propõe a viver, a se conectar de fato com as coisas que são importantes para a gente, né? Então, seja a criação dos nossos filhos, seja a nossa saúde, a nossa alimentação, seja o nosso círculo social, quando a gente de fato quer viver presente nessas coisas, a gente tem que abrir mão do conforto de alguém realizar isso. Então, é, eu sempre falo, né? Hoje tem muito esse movimento da IA. A IA ela vai fazer várias coisas pra gente. Ela pode trazer vários confortos pra gente. Só que se a gente não assumir a responsabilidade de nós vivermos a nossa vida, então se a gente não tiver clareza do que de fato é importante pra gente e entender que a gente vai ter que abrir mão sim de alguns poucos confortos para conseguir ter mais contato e ter mais presença nas coisas que realmente importam para a gente tende a ficar aí num ciclo de, na verdade, viver para o dinheiro, viver para o conforto, e aí a gente trabalha 12 horas por dia para buscar uma vida confortável, então trabalha preso no escritório, na frente de um computador, para ter uma vida mais confortável, e enquanto aqui a gente ainda trabalha, eu ainda estou trabalhando normal, tenho a nossa empresa do mesmo jeito, só que você concilia isso com construir um ambiente, construir uma vida que de fato alimente você, alimente sua alma, alimente sua família, conecte você, a sua alma, a sua família. Então, isso é o que está por trás dos perrengues que todo mundo vê. Então, um pouco aqui de vida real. A água estava descendo lá por onde eu mostrei e passando aqui por baixo do cano, indo por aqui e enchendo aqui, ó, a nossa fossa ecológica. Olha o sumidouro como tá. Então isso aqui acaba com a ideia do tratamento, porque a gente fez essa curva de nível aqui para dar uma contida nas coisas, só que a água não estava chegando nela. Então eu peguei aqui uma enxada rapidinho e fiz esse desvio. Para quê? Pra gente encher essa curva de nível, né? Que aí vai brecando a água antes de chegar na próxima curva e fazer esse desvio para que a água não continue enchendo aqui a fossa ecológica. Então foi 5 minutinhos de trabalho com o nosso parceiro Monjaro Orgânico e
podemos resolver aí um grande problema que a gente poderia ter no futuro. E o perrengue é uma forma de interpretação, a gente gosta, você tá vendo aí os trechos, e se você sente esse chamado, se você e a sua família, principalmente, vocês sentem que talvez ir para uma vida mais conectada com a terra, com o que você faz, faz sentido para você, manda aqui um comentário, me manda uma mensagem, porque a gente tá se conectando com pessoas e criando aí uma rede para que as pessoas se apoiem nesse sonho, nessa jornada, seja morando num lugar ou seja tendo contato direto com o campo, com um lugar onde você tem interações mais reais. Então fica aqui o meu convite, se o que eu falei, se o que eu mostrei aqui te tocou e você sente que esse tipo de vivência, esse tipo de experiência faz sentido para você e para sua família, deixa aqui um comentário ou me chama nas redes sociais, ou Caio Schitelli ou Chácara Aurora, e a gente vai te ajudar e com certeza a gente também vai aprender muito com as suas vivências.